E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá, né? Hoje ainda vendo sobre transportes terrestres, nós vamos ver aqui sobre o automóvel. Lembrando que quando a gente vê sobre o automóvel, não podemos se esquecer de forma nenhuma que o surgimento à base de todos os veículos que nós hoje conhecemos, os terrestres, eles se baseiam aonde? No princípio da invenção da roda. Alguns historiadores datam com a média de 3000 a.C., lá na Mesopotâmia, foi inventado a roda. Vale então a gente entender também, quanto ao espaço geográfico, que é muito importante, a Mesopotâmia hoje seria o que? Seria o Iraque. De acordo até os próprios gregos na época diziam que Mesopotâmia significa entre rios, pelo fato de existir o rio Tigre e o rio Eufrates, cada um de um lado. Mas voltando, não se focando nesse assunto, a partir desse ponto então que foi se criado a roda, o homem passa então a utilizar ela para ser adicionado e fazer uma estrutura de meio de quê? De transporte, para transportar alimentos, para transportar animais. E a princípio o homem começa com ele mesmo utilizando o transporte, mas ao longo do tempo ele já passa a utilizar um transporte de força animal e assim vai sendo desenvolvido, vai se ampliando. Quando os exércitos chegam-se lá no Império Romano, embora outros impérios como o Medo-Persa utilizavam, ou seja, construiu estradas, mas não eram tantas assim, mas o Império Romano, ele, nesse período, ele traz a evolução muito grande, porque ele criou várias estradas em que interligavam cidades de uma outra. E não era apenas com a questão de poder, uma locomoção militar e de um lugar, um exército de um lugar ao outro. Era uma questão que influenciava a própria política, transporte também de alimentos, então facilitava grandemente. E toda essa evolução, logicamente, ela tem uma grande base, que é o que? O meio de transporte, é a roda que foi influenciando e auxiliando esse meio dessa evolução. Quando a gente olha já no século XV, no período da Renascença, a gente vê Leonardo da Vinci, ele cria um projeto, e esse projeto seria o que? Seria um triciclo, e esse triciclo, ele era o que? Movido a corda. O projeto, o único problema é porque ele nunca saiu do papel. Até então ele foi desenhado, feito, porém não saiu do papel ainda. A questão então é que depois, passando-se mais um pouco de tempo adiante, a gente vê que um francês, um engenheiro francês, Cugnot, ele simplesmente em 1769, ele cria a primeira carruagem movida a vapor. E isso aí já é uma grande evolução, inclusive outros tipos de veículos também foram feitos a vapor. O único problema maior era o seguinte: eram veículos pesados, além de ser pesados, tinham um mau cheiro, porque se trabalhava o que? O vapor. Então acabava que não tinha aquela qualidade como hoje em dia a gente vê que o meio de transporte tem. Só que aí assim, as invenções, elas não se param, entendeu? Por que elas não se param? Porque em 1850 já é criado um outro tipo de motor, que é um motor a explosão. E esse motor, no caso, ele traz o que? Um grande salto como invenção, porque ele está baseado no petróleo. Ele está baseado simplesmente então como esse petróleo sendo combustível. E isso é muito importante para com que haja então uma evolução e que ocorre no final do século XIX, quando Benz e Daimler, todos eles, no caso, cada um cria a sua empresa independente, né? E a partir desse ponto que eles criam, começa o quê? Uma produção de automóveis, no caso, né? Que traz uma grande evolução à Europa. Lembrando que
tudo isso partiu ao ponto lá da roda. Se a gente for olhar, então, por que que os automóveis eles têm vários pais? Porque, na verdade, em cada período houve-se uma adequação, uma melhoria. Para se chegar até hoje, e isso é uma questão ainda que a gente pode olhar com o futuro, ela vai se aprimorando, ela vai se aperfeiçoando, ela vai se direcionando, sempre incrementando algo a mais. Mas aí depois que se é criada essas duas empresas, lá na Alemanha houve-se uma junção das duas que se tornaram a Mercedes-Benz, que até hoje a gente conhece e ouve muito bem falar sobre essa marca de automóveis. Mas aí quando a gente vai para a América, a gente vê que Henry Ford, ele começa a produzir então veículos que traz um grande desenvolvimento nos Estados Unidos. Por que um grande desenvolvimento? Porque uma das frases que ele dizia é que o carro seria como se fosse o cavalo da família. Ou seja, basicamente ele estava criando uma forma de popularizar um veículo. A partir do ponto quando você populariza, você precisa de quê? De vias, de estradas, então existe uma ampliação, uma grande evolução, e o espaço geográfico começa a se mudar totalmente. E aqui no Brasil, em 1891, Adalberto Santos Dumont, ele desembarca com o primeiro veículo, um primeiro automóvel, né, que é chegado aqui no Brasil, que vem pelo Porto de Santos. Esse primeiro veículo é um carro, um Peugeot, com motor Daimler também. E vale então lembrar que nesse período ele ainda não é considerado como o pai da aviação, mas existe uma grande ponta de partida aqui no Brasil, porque já começa a se iniciar então uma procura pelo meio de transporte melhor. E em 1903 é emplacado o primeiro veículo, que é por Francisco Matarazzo, é se emplacado o primeiro veículo aqui no Brasil. E depois disso, logicamente, a gente vai tendo uma grande evolução e assim vai se ampliando. E é algo que não para. Mas se a gente for então na história para a gente entender sobre os automóveis, todos os veículos eles surgem daquela ideia principal que foi a invenção da roda. Então hoje está aqui a aula. Isso aqui é uma breve parte, apenas para a gente dar uma pincelada, sem aprofundar, mas para a gente entender que o veículo que hoje em dia a gente vê transitando pela rua, na verdade ele é um aprimoramento que veio de longas datas. E que toda essa melhoria ao longo do tempo, hoje, ela traz essa evolução, é uma evolução constante, que não para. Sempre a gente acaba aqui por ver que se existe algo melhor que foi criado. Então ficamos aí. Desejo a todos vocês uma boa semana, um ótimo dia e até a próxima aula aí.